Ei, boa noite, Inês. Tudo bem? Oi, Alan, tudo jóia? Ótimo. Bom E ter você você? aqui com a gente. Obrigada, Alan. Obrigada pelo convite. É uma alegria estar com vocês de novo e espero poder contribuir de alguma forma. Ah, vai ser um bate-bola bom. Que bom, que bom, que bom. Então, são 8 horas. Vamos começar aqui com a nossa live de hoje, dentro do programa da Cognitiva Centro de Terapia, que desde o começo do nosso distanciamento social, a gente tem tentado colocar à disposição de todos a nossa experiência de trabalho como a psicoterapia, particularmente com a terapia cognitivo-comportamental, junto com a Renata Borja, que está à frente da clínica. A gente tem desenvolvido cada semana com um tema, né? Já fizemos tema para adolescentes, para idosos. Ainda ontem a Renata falou sobre as mídias sociais e as crianças. Isso tudo fica depois no IGTV do Instagram e no nosso canal lá no YouTube, que é Cognitiva Centro de Terapia. A gente queria agradecer particularmente a TV Tropicana, que está dando um apoio para a gente, lá de João Pessoa, na pessoa do Pádua, que sempre nos apoiam, né, e ajudam a divulgar o nosso trabalho, que a gente espera só que seja útil para as pessoas. A gente pensou de tratar particularmente hoje de saúde mental, então fomos atrás de uma especialista no campo. E convidamos a doutora Inês Julião, que é psiquiatra, é psicanalista e é presidente da LASSO, Associação de Apoio Social, que faz um trabalho maravilhoso com pacientes com sofrimento psíquico, mas que dali a gente consegue tirar muitos ensinamentos para a nossa própria saúde mental. Então eu queria começar, né, agradecendo a Inês por ter aceitado o convite. E como, assim, para iniciar, se você diz para a gente o que é a Laço, em algumas palavras, né? Eu sei que sai tudo do coração aí. Tá certo. Então, antes de tudo, obrigada a você, Alan, de novo, e obrigada a cada um de vocês que compartilha com a gente esse momento. O que é a Laço? Eu acho que a Laço é uma construção de uma experiência de vida, é uma experiência de trabalho, né? É um lugar de escuta, de acolhimento, de portadores de sofrimento psíquico, dos diversos estratos sociais. Isso inicialmente, a Laço atendia a comunidade do aglomerado da Serra, porque eu trabalhava no centro de saúde da prefeitura, eu era médica do centro de saúde da prefeitura, e aquela era a minha área de abrangência. E, posteriormente, quando a Laço foi fundada, isso há 20 anos atrás, o serviço se abriu para não só a comunidade do aglomerado da Serra, mas também para outros interessados de outros locais de Belo Horizonte, ou de fora de Belo Horizonte também, e mais recentemente para a classe média, porque antes a gente atendia mais o pessoal de comunidade, hoje a gente atende o pessoal da classe média também. Então, a Laço, das demandas. Você está trabalhando no posto de saúde, próximo ao aglomerado da Serra, e a Laço surge. E por que esse nome Laço? O que isso tem a ver com o tipo de trabalho que vocês fazem ali? Porque houve uma mudança, pelo que você me explicou, entre o atendimento normal, né, as pessoas que procuram o posto de saúde para serem atendidas, particularmente na área psiquiátrica, e um belo dia você disse, isso aqui tem que funcionar de um outro jeito. Você teve uma espécie de insight novo, e aí começa a surgir a Laço. Conta um pouco essa história aí. Bom, não foi bem o insight não, sabe, Alan? Porque, na realidade, foram algumas rupturas que aconteceram, assim, na minha vida, foi um momento que eu tive algumas perdas familiares e tudo, e eu já constatava que o trabalho no centro de saúde
A gente lidava com um desamparo muito grande, com muito pouco recurso, com muita precariedade, e eu achava que aquele modo de trabalhar acabava segregando um pouco, isso é, considerar as pessoas doentes, só medicar e oferecer benefícios do governo, isso de alguma forma reforçava aquela posição delas de vulnerabilidade, de segregação. Portanto, eu tinha a sensação que eu era um pouco de agente de segregação. Daí, quando eu pensei em sair daquele trabalho, daquele serviço público, pensei, talvez eu fique no consultório, não tinha propriamente, eu já tinha meu consultório, né, mas não tinha nenhum projeto, não. Quando eu pensei em sair, a própria prefeitura me pediu que ficasse mais um tempo, até que fosse contratado um outro profissional, e foi nessa circunstância que faleceu uma paciente vítima de autoextermínio. Isso me tocou profundamente porque naquela época a gente notava nas comunidades um contexto mais solidário. E eu pensei, gente, essa paciente que tinha uma ligação muito grande comigo no centro de saúde, alguém podia ter acompanhado, eu sabia que ela era sozinha, alguém podia ter vindo com ela até o centro de saúde. Aí eu fiquei tocada com aquilo, falei, vou conversar isso com os pacientes, assim, com todos eles. E ao invés de atendê-los da forma clássica que os médicos atendem, eu falei, não entro no consultório sem antes estar fazendo uma roda de conversa com vocês, para escutar o que acontece na vida de cada um, mas também do coletivo. Havia uma certa recusa das pessoas de falarem da própria vida, porque automaticamente vinham solicitando sua medicação. Bom, então surgiu dessa roda de conversa um desdobramento, que as pessoas traziam coisas interessantes, ideias, e eu sempre apostando nessa possibilidade de que as pessoas tinham algo a dizer, tinham algo a fazer, tinham algo a contribuir, tinham ideias para sugerir, e que algumas mudanças podiam acontecer. Bom, quais foram as mudanças? Eles traziam necessidade de formação, de capacitação, de geração de renda e de atividades em geral. Então a gente começou as conversas, as propostas, só que cada um que trazia a ideia era responsabilizado. Então não bastava, eu gostaria de fazer tapete, quem sabe assim a gente vende. Era um momento de muito desamparo social e econômico. E aí eu falava, então traz alguma coisa. E aí o paciente que teve a ideia, desmontou uma gaiola de passarinho, trouxe os aramezinhos da gaiola, vários, e também retalhos de malha ali, que tinham confecções naquela região. Então as coisas começavam, e de repente surge um bazar de coisas usadas. Eles queriam que o povo da favela dessem as coisas usadas. Isso me surpreendia muito, porque às vezes as coisas chegavam, eu achava que estava muito... que a gente não podia vender nem doar, porque estava muito danificado, né? Mas eu colhia tudo que eles traziam, porque eu entendia que era o que eles podiam, e que era o que eles valorizavam, que eles tinham naquele momento. Chegava, às vezes, até alimentos que eles traziam assim, um pouquinho de açúcar num saquinho de plástico, sabe? Para fazer café, e eu olhava assim, nossa, esse açúcar aqui, como é que eu faço com ele, né? Mas a gente recebia, ia dando um jeito de transformar aquilo que traziam até a gente em pequenas contribuições para um coletivo. Inês, só queria pontuar uma coisa aqui do que você falou até agora, que me chamou logo a atenção de início, né? Quando você começa a dizer, eu passava por uma crise pessoal, né? Com Sim. perdas. A mim atrai muito essa constatação de que as crises, elas existem, né? Elas fazem parte da vida. A gente morre de medo delas, foge de tudo que é jeito, mas elas têm um papel preponderante, às vezes, no ajuste novo da nossa vida, né? Eu fiquei impressionado de você dizer,
tive perdas na família, no trabalho também uma paciente minha perdi. Quer dizer, é como se a vida dissesse, Inês, para, repensa um pouco a coisa, né? Dá para dar uma ajustada melhor. Eu achei muito interessante isso aqui, e depois achei interessante também quando você diz que eles começam, vocês quebraram um paradigma quase assim, né? Quer dizer, tá com um problema mental, eu vou dar remédio, né? Mas eu estou tratando uma pessoa, não é só um biológico. Tem ali também um psicológico, tem um espiritual, tem valores, tem uma história pessoal. Isso me chamou muita atenção quando você começa a querer escutar mais profundamente e em grupo. Eu acho que isso aqui também são ideias. E por último, do que você falou ainda também, que me impressionou, essa coisa do... que eles trazem o que eu não estou esperando, né? Mas eu posso acolher. Fala um pouquinho dessa coisa de acolher o que você não espera, porque a gente sempre tem padrões rígidos na cabeça da gente que o outro tem que se comportar como eu espero. E eu quebro, às vezes, a criatividade, a novidade, a possibilidade nova que está se abrindo. Você gosta muito de falar de possibilidades. Pois é um aprendizado, sabe? Foi e é um aprendizado, porque assim, eu também tive uma formação médica, né? Na qual a gente trata o paciente, aquele que nos procura como paciente, né? Você vê até a palavra compromete, né? Bem quietinho, paciente, desse lugar. só sofre. E comprometido, e doente. E aí, a partir de um certo momento, essa condição muda, né? Então, ele vem, eu penso que ele tem algo a me dizer, eu aposto que ele tem algo a dizer, e de uma certa forma, eu o convido a encontrar a possibilidade, quer dizer, como eu estou apostando, eu fico buscando nas palavras deles, onde é que vai aparecer algo, né, que de alguma forma pode abrir um caminho. Mas isso que eu procuro escutar é a partir do discurso dele, né? Eu não posso colocar a minha palavra naquele lugar, nem a minha intenção de que ele faça isso ou aquilo, né? Por isso que eu falo que quando eles traziam as coisinhas de casa, né, eu tinha uma expectativa de algo e vinha outra coisa. Aí eu falava, agora o que a gente vai fazer com isso, né? Por exemplo, eu lembro, essa ideia, quando eu percebi que eles tinham muito a contribuir, eu falei, quem sabe a gente constrói um programa de trocas, uma forma deles participarem, né? Uma forma de cada um dar algo de si. Aí eu falei, ok, pessoal, continuamos o nosso trabalho de uma roda de conversa. É bem verdade que eu gostaria de sempre escutar um a um, e depois eu passei a fazer isso, mas tinha que ser do jeito que eles queriam. Eles queriam na roda, ok, vamos fazer na roda por primeiro, né? E eu me recordo assim, uma vez chegou um paciente que escreveu textos que eram os delírios dele, sabe? Pensei, eu olhei aquele tanto de página escrito assim, tanto que não dava para entender quase nada, eram os delírios. Aí eu tomava aquilo como, como se fosse um livro que ele me desse para ler, né? E essas coisas eu ia guardando, a gente, dentro do espaço que a gente tinha. Veja bem, a gente começou no centro de saúde, tão rapidamente cresceu o trabalho, que teve um momento que a gente pensou, vai ter que arrumar um outro lugar, porque estava causando um certo distúrbio no centro de saúde, que tinha que atender diversas outras clínicas, de ginecologia, pediatria, clínica médica, etc. e tal. E foi nessas circunstâncias que eu, apertada, conversei com amigos, assim como se estivesse conversando com vocês, né? E falei, nossa, eu estou apertada, não sei como que eu faço, eu inventei uma forma de trabalhar, não sei como é que eu faço com essa batata quente agora. Imagina que tem implicação nas outras pessoas do posto de saúde, do centro de saúde. Alterava um pouco a rotina de todo mundo. Alterava, porque chegava muita gente, às vezes os pacientes muito entusiasmados, sabe? De tristes a entusiasmados, e achavam que eram os donos do centro de saúde, sabe? Chegava lá falando de um jeito qualquer com os funcionários, etc. e tal, e estava causando certo tumulto, né? Portanto, eu fiquei apertada, mas
felizmente havia ali um responsável, um gerente, que era muito sensível. E aí ele me apoiou, porque se ele tivesse aquela cabeça assim, clássica, de que as coisas precisam ser feitas de uma determinada maneira, e isso não é para ser feito aqui, talvez a Laço não tivesse nascido, sabe? Ele achava interessante ver os pacientes participando, bem-humorados, alegres, etc. e tal, e ele colocava ficha naquilo também. Então, essas parcerias iam surgindo, né? Até que nesse ponto que foi ficando complicado, um amigo sugeriu que fosse constituída uma entidade jurídica. Felizmente eu não sabia o que era isso, né? Se eu soubesse o Aceitou. que o caminho... eu aceitei, a gente constituiu a entidade jurídica, e aí a gente pensou que já podia sair do centro de saúde, e eu saía como médica do centro de saúde. Esse mesmo amigo deu uma sugestão. Ele falou assim, vão tentar uma sede, para não ficar dentro do espaço do centro de saúde. Como era perto do Parque das Mangabeiras, que é um parque muito grande, para quem não conhece a cidade de Belo Horizonte, né? Um parque muito grande dentro da cidade, próximo da comunidade. Ele falou, Inês, conta essa história do que está acontecendo, bate na porta da direção do parque e conta essa história para o diretor. De repente você consegue trabalhar lá. Então, por muito tempo, o diretor do parque acolheu, achou interessante. Naquela época, o pessoal da comunidade, às vezes, botava fogo, fazia um acero ali na comunidade, pegava fogo no parque também, sabe? Então, eles falaram, quem sabe um projeto social, com uma parceria, as coisas ficam mais fáceis de conduzir, próximas, Foi assim que aconteceu, e eu ia, inocente, assim, levando os pacientes do centro de saúde, os prontuários na minha mão, para a sede, que era dentro do parque, mas não tinha lugar, só tinha o parque. Então, eles nos ofereceram uma salinha muito pequenininha, eu atendi a céu aberto, debaixo das árvores, comprei umas cadeiras para os pacientes. Então, as coisas foram assim, a partir de bem pouco, a gente conseguiu construir bastante, né? E nós estamos falando de pacientes psiquiátricos, né? Quer dizer, ficava esse grupo assim na praça, na frente, não gerava medo dos outros? Sim. Porque tem um monte de crenças em cima disso, né? As pessoas têm preconceitos, têm medos, esquecem que são pessoas. Você pensa bem. Eram pacientes psiquiátricos que já tinham sido, boa parte deles, hospitalizados, eram negros, eram moradores de favela, eram analfabetos muitas vezes, e quando eu comecei a levá-los para o parque, os próprios funcionários do parque, que na sua maioria moravam na favela, falavam assim, isso não é lugar de doido, não, isso não é lugar, entendeu? Eles depreciavam os pacientes, e eu passava direto, como se não estivesse escutando nada, né? Até que, pouco a pouco, eu entendi que tinha que conquistar os funcionários do parque todos. E à medida que a gente foi criando atividades para os pacientes, eu falava, vamos construir atividades para acolher também os funcionários do parque. Por exemplo, a gente criou uma oficina de informática. E essa oficina, como muitos dos funcionários do parque não sabiam mexer com computador, né? Eu falava assim, vamos convidar os porteiros, os faxineiros, todo mundo para participar da oficina. Então foi assim que a gente foi conquistando, né? O povo, os funcionários do parque, os pacientes foram se apropriando dessa posição de sujeito, né? E já se sentiam nesse lugar. Não, aqui é Laço, a Laço é nossa casa. E eu falava que era mesmo, é claro. É claro que é, né? Estamos começando a entender o que significa laço com esses vínculos todos que foram sendo construídos, né? O laço, então, isso, um lugar que se constrói no outro, né?
a gente acompanhou agora, né, esse movimento nos Estados Unidos, né, dos negros que manifestam não se sentirem num lugar de cidadãos, dentro de uma cultura, né? Pois bem, acho que tinha uma coisa semelhante, assim, dos loucos que não tinham um lugar, nem uma cidadania dentro da cultura e que foram conquistando a ponto de, muitas vezes, às vezes eles queriam bater de frente com os funcionários e eu falava, não, não é assim não. Vocês vão levar café para os funcionários. E daí, aquela paciente mais comprometida, que ficava falando blá, 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 assim, delirando, sabe? Levava o café, o outro paciente fazia o café, levava o café na portaria para o porteiro, né? E, de repente, todo mundo achava que os loucos eram muito divertidos, assim. Depois, às vezes, ficavam tão normais que pediam um pouco dessa graça também, sabe? Eu tô achando, mas o laço é isso, Alan. O Felipe citou aqui, por exemplo, né? Felipe é médico, médico novinho, recém-formado, e ele disse, isso tem relação também com a luta antimanicomial? Parece uma experiência que oferece uma possibilidade, né? Uma possibilidade rica nesse sentido. Sim. Naquela época, a questão da luta antimanicomial, ela já existia, já estava presente, sabe? Mas esses pacientes, Felipe, não estavam, eventualmente se internavam, sim, em hospitais psiquiátricos, né? Mas mesmo fora dos hospitais, eles eram tidos como sequelados. Hoje em dia, é muito comum as pessoas deprimirem, as pessoas terem crise, mas naquela época, na época que eu fiz psiquiatria, só para vocês terem uma ideia, eu fiz primeiro clínica médica, depois eu fiz psiquiatria. E eu me recordo que os meus amigos que fizeram clínica médica falavam, Inês, você vai deixar de ser médica, vai fazer psiquiatria, sabe? Achava que o paciente psiquiátrico era sequelado, sabe? Então, tinha um estigma. Um subproduto da sociedade. Exato. Para a gente ver, né, Alan, como isso existe, existiu, existe e eu acho que existirá. E é importante que a gente se toque, né? Que isso nos toque de alguma forma para que a gente possa construir uma proposta, né, uma possibilidade melhor para a gente e para o outro. E eu acho que você está nos trazendo um conhecimento. Porque há muito preconceito. Se imagina o que é um louco, o que é um paciente psiquiátrico, né? E você está trazendo aqui o dia a dia com pessoas que você encontrou. E eu sei que tem mais notícia boa a seguir, né? Então, eu acho que é uma contribuição também à nossa conversa para quebrar paradigmas, né? Para a gente descobrir as pessoas que estão em certos lugares que foram rotuladas e, por isso nem permite, às vezes, que elas cresçam, né? Porque, conforme você foi dizendo, outra coisa que me chamou a atenção, e também você tenha presente, que você vai dizendo toda hora, encontrei fulano que ajudou, o diretor do posto ajudou, né? No parque, eles gostaram da ideia, quer dizer, parece que precisa alguém para começar a fazer as coisas acontecerem, porque está todo mundo parado esperando para ajudar. Ou a impressão minha errada? Eu tenho a impressão que o fato de ser criado um contexto muito vivo, né, tanto ali no atendimento, com os pacientes, olha só, foi uma corrente, assim, sabe? Às vezes eu falo uma roda viva, né? As coisas iam acontecendo, no início eu sozinha atendendo, depois veio uma professora da PUC que ficou sabendo, alguém comentou, ela trouxe os estagiários, a gente construiu uma parceria com a PUC, depois com outras universidades também. Mais recentemente, em 2015, a gente acabou, na época, entrando em alguns concursos, assim, a Associação Brasileira de Psiquiatria estava oferecendo um prêmio de inclusão social, e daí a gente ganhou esse prêmio. Acabou que houve uma divulgação em Minas, mas também no Brasil, porque era a Associação Brasileira.
Depois teve um prêmio que a gente ganhou do CEPAL. CEPAL é um órgão da ONU, também de inclusão. Então, isso acabou divulgando um pouco o trabalho e foram chegando parceiros, alunos de universidade. E você pensa bem, a gente foi criando uma estrutura institucional onde, por meio da transmissão do saber, né, a gente consegue fazer funcionar uma instituição sem recurso financeiro. Então, a gente tem um grupo enorme, assim, temos o quê? Parceiros, professores universitários com seus alunos que trabalham conosco o ano inteiro. Hoje a gente tem parceiros médicos em sua formação de especialista de psiquiatria que trabalham com a gente o ano inteiro. A gente tem muitos voluntários, tem alunos que se formam e ficam com a gente como alunos de psicologia, que ficam como estagiários atendendo. Quer dizer, eles oferecem o serviço e têm como retorno o aprendizado. Então, isso que você falou, uma coisa desencadeia a outra, né? Eles oferecem o trabalho, mas eles aprendem com aquilo que eles estão fazendo. Assim, a mesma coisa com a universidade. O parque, a gente tenta fazer a mesma coisa, a gente tenta cuidar dos funcionários do parque também. Então, tem 20 anos que a gente está ali. Inclusive, nesse cuidado, você me contou que tem uma escolinha que fica ao lado, né? Uma escola pública. Tem uma escola pública. Essa ideia foi dos pacientes, para você ver as ideias dos pacientes como são interessantes, né? Naquela época do início da LASO, um dos pacientes falou: doutora Inês, se você não pensar nas crianças, elas expostas que estão à violência, serão os deprimidos do futuro. Aí eu falei: ah, tá, senhor Desemir, então, o que o senhor tem para sugerir? Ele falou: a gente precisa ter atividades para as crianças. As crianças não podem ficar soltas na comunidade. Tem muita violência lá, não tem nada para elas. Aí eu falei: ah, então o que o senhor sugere que pode ser feito? Aí eles falaram: vamos contar história. Eles eram contadores de história. Aí começaram a fazer isso nas creches da comunidade e, posteriormente, eu pensei, ao invés de entrar na comunidade, porque tinha umas dificuldades com o tráfico, de entrar em determinadas áreas e tal, aí eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos fazer com as crianças da comunidade que estudam na escola pública. E daí a gente começou a construir essa parceria, e até hoje, e cada vez mais, atualmente a gente está atendendo criança e adolescente. Então estamos criando a clínica de crianças e adolescentes, e tem sido para nós assim, uma revitalização. Eu gosto também de ver os pacientes, os adultos, sabe? A alegria que eles sentem de ver as crianças acolhidas. Então, tem atividades, tem música, tem inglês. Eles estão sendo escutados pelos psicólogos também, eventualmente. A gente tem uma homeopata que trabalha com criança também. Tem uma atividade bem bacana, que é um curso de culinária para criança. Que as crianças adoram. E vão. Isso é uma fábrica de invenções. Criatividade aí não tem limite. Mas de fato tem muita invenção, mas são as pessoas que vão sugerindo, sabe, Alan? Inês, eu queria que você falasse um minutinho, porque tem esses prêmios, tem, por causa do nosso tempo também, a estabilização dos pacientes, porque eu fiquei muito impressionado de ver com a redução da medicação, né? Como é que você atribui essa melhora sensível, né? Você me contou, inclusive, de uma paciente sua que tinha tentado autoextermínio várias vezes e que hoje faz um trabalho muito mais de responsabilidade com a comunidade. Diz duas palavrinhas aí sobre isso. Olha, assim, a história da estabilização eu acho que é mais rica, sabe? Porque a gente conhece uma pessoa e depois ela é outra completamente diferente. O que acontece é a partir do momento que a pessoa encontra um lugar no outro, um lugar de sujeito, um lugar que ela pode ser ela mesma, e ela pode realizar coisas que são reconhecidas pelo outro. Essa que você está comentando, assim, tinha tentado várias vezes autoextermínio e ficava meses a fio dentro de hospital psiquiátrico, né?
quando ela começou na Laço, eu descobri que ela sabia bordar. Ela me contou isso. E aí eu perguntei para ela se ela não queria ensinar alguém a bordar. Ela, por conta e risco, achou umas meninas cheirando cola lá na comunidade e levou para lá. Você vê que eles se sentiam à vontade. Ela começou a fazer bordado, o bordado dela foi desenvolvendo, acabou que ela virou professora do Centro de Convivência, e por sua vez ela dava aula, virou professora na Laço de bordado, professora no Centro de Convivência de Bordado, ela vendia os bordados dela. Quantas tentativas de autoextermínio antes disso? Ah, Alan, eu não sei quantas, porque quando ela foi para Laço, ela já tinha, inclusive, tinha tentado matar a filha dela, sabe? Uma criancinha que ela tinha. Então, assim, eu não cheguei a ter posse e nem ler os prontuários anteriores dos hospitais. Mas eu sabia que ela tinha... Mas ela falava assim, ela fazia um depoimento, falava assim, todo mundo me achava louca, né, na favela. Eu passava na rua e todo mundo falava, fecha a porta, a louca vai passar. Porque eles tinham medo dela fazer alguma coisa com as crianças, inclusive. Né? Depois que ela se tornou professora, ela transitava em Belo Horizonte no Centro de Convivência dando aula. Ela tinha um senso estético impressionante de lidar com cores, etc. e tal. E depois, bom, os filhos se casaram, ela tinha 8, 9 filhos, né? Eu fui chamada, fui no casamento, ainda levei gente da Laço comigo no casamento dos filhos, e hoje ela cuida dos netos, ela borda, ela vai, tem pouco tempo para Laço, sabe? A impressão que dá é que precisava de alguém que dissesse, eu acredito em você, vamos lá, né? Me chama a atenção também que tantas vezes vemos pessoas deprimidas que pensam no autoextermínio, quando às vezes a possibilidade está aqui do lado e ela não está vendo, precisa só da ajuda de alguém para ajudá-la nessa direção, né? Eu acho que o nosso lugar é um nosso vazio que a gente oferece, né? E essa construção vai sendo feita, seja na escuta 1 a 1, seja no contexto do coletivo. Tem um aspecto interessante da Laço, é porque a gente tem uma pequena comunidade, né? E daí, lá dentro, a gente exercita isso. Os encontros, o fato das pessoas trabalharem juntos, de levarem ideias, e depois as coisas vão... Muitos ficam conosco um tempo, saem, vão trabalhar, estão aí no mercado, na luta, sabe? Mas mantém algum vínculo? Sim, sim. Estão ali firmes. Tem sempre algum vínculo com a gente. A gente falava de estabilização, que é exatamente essa redução da medicação sem surtos, né? Quer dizer, uma caminhada mais estável, né? Só para esclarecer para alguém que não conhece o termo. Ah, tá. E para quem não lida com psicose, né? A estabilização é uma condição, o alcance de uma condição de, vou abrir aspas, porque eu não gosto desse termo, de normalidade. É a pessoa poder assumir responsabilidades, poder tocar a vida, a família, o trabalho, vida normal. Muitas das vezes, a maior parte das vezes, tomando um pouco de medicação. Às vezes sem medicação, mas mais frequentemente usando um pouquinho de medicação. Mas é incomparável, assim, o quadro em crise e o quadro de estabilização. Você não sabe mais quem é quem, né? Isso impressiona mesmo. Já participei de algumas rodas de conversa lá, onde você não sabe bem já quem é paciente, quem não é paciente, quem é psicólogo, quem é assistente social. E quem é médico, né? Quem é visitante. Tá quem é visitante, muito bonito isso aqui. Estão perguntando se a Laço é aberta, se pode chegar numa roda de conversa um dia. Pode. A Laço, depois do confinamento, né, pessoal, está aberta para cada um de vocês. A gente gosta muito de receber visitas. Nesse momento, né, no momento da pandemia... Essa é a minha pergunta, como é que ficou a Laço agora em plena pandemia? O que a pandemia provocou na Laço? Pois é. Em mim, porque pode servir para nós que estamos em casa, né? Quem sabe sai alguma ideia boa aí para nós. Sim. Então, logo no início, eu estava com muito receio do que aconteceria nas comunidades, né? Sem recurso, expostos ao contágio, sem condição de fazer a higienização, os cuidados todos, né?
fiquei pensando, nossa, vai dizimar uma população e isso vai, o vírus, sofrer mutação, e a gente ficava muito Eu preocupado. lembro que a gente conversou um pouquinho sobre isso no telefone, eu vi todo Você sentiu, sofrimento. Né? Você lembra? Nossa, eu fiquei no gargalo, falei, gente, vai ser difícil demais, foi isso mesmo. Mas aí o que aconteceu? O próprio secretário, o secretário de saúde, pediu que a gente não ficasse expostos em relação, para não haver aglomeração, né? Que as atividades fossem suspensas, que o atendimento também fosse suspenso, e até criou uma possibilidade dos pacientes buscarem receitas no centro de saúde. Mas como o centro de saúde também estava sem psiquiatra, eu achei por bem acompanhá-los por celular e também fazer as prescrições e encaminhar pelo um boy que trabalha com a gente. E assim tem sido feito, sabe? Atendimento a domicílio via celular. E está funcionando bem. Está funcionando bem. Não são todos, a gente não conversa como a gente faz quando a gente está no atendimento no Alaço. Aqueles que estão desestabilizando, que tem alguma dificuldade, sintomáticos, vamos dizer assim, a gente escuta e prescreve. Não estamos fazendo primeira consulta igual antes, que antes a gente tinha o canal aberto, assim. Mas, se eventualmente tem alguma demanda, a nossa secretária está lá, de plantão, ela fica 3 tardes ali disponível e fica com o celular nosso. E daí, eu encaminho as receitas, e eu converso, faço áudios, a gente faz... Estou lembrando aqui que os nossos músicos, né? A gente começou a manter as atividades que a gente tinha virtualmente. Então, as crianças... as crianças saíram, não estão mais indo à escola, mas os músicos que trabalhavam com as crianças fizeram um jingle, que até tenho aqui, não sei se é possível veicular, convidando as pessoas ao isolamento social, um jingle muito, muito divertido, com fotos das crianças, que foi viralizado para os pacientes, né? Feito por eles mesmos. Teve... Pela equipe da música. Pela equipe da música. A outra coisa que a gente pensou, a gente tem uma equipe de psicologia e tem uma equipe de médicos. Os médicos, era o período no qual eu deveria admitir novos médicos residentes. Então, o pessoal da residência perguntou o que eu achava melhor, e eu falei, não, vamos suspender um pouco os médicos, que eram novos, e fica muito difícil, assim, a distância, né? Os médicos têm uma formação muito distante da prática de vocês lá. Exato. Tem que fazer o cursinho prático lá. Porque o corpo a corpo, né, Alain, muda tudo. Bom, mas os psicólogos, a equipe de psicólogos quis continuar. Eles falaram uma coisa muito bonitinha. Uma das meninas falou assim, Inês, não desampara a gente, não. Deixa a gente trabalhar. Olha que bonito. Aí eu falei, no início elas queriam, assim, eu falei, não vem trabalhar só eu e a secretária, pensei assim, né? Depois elas falaram assim, a gente quer ir também, não desampara a gente não. Então fomos nós 3, mas depois a secretária apertou, eu falei, então tá, vamos trabalhar todo mundo por telefone. E hoje a gente tem um grupo eu acho que de 12 a 15 psicólogos que estamos atendendo a população por telefone. E encontramos uma reunião clínica que a gente faz quinta-feira à tarde. A gente discute os casos clínicos pelo aplicativo, né? Bom, e tem uma outra coisa boa, que os médicos residentes que passaram por nós... Os que já tinham deixado o trabalho, a residência com vocês. Já formados. Começaram, já formados, fizeram contato. Inês, estamos com saudade, estamos com saudade. De repente, um deles, eu falei, vamos conversar. Ele mandou um zap, eu falei, vamos conversar que eu estou querendo saber notícias de vocês. Aí ele falou, deixa a gente ajudar, Inês. Vamos montar um grupo dos ex-residentes, deixa a gente ajudar também. A gente já estava apertado, porque a demanda foi aumentando muito.
Como é que planta essa vontade aí, de ajudar nesse povo? Porque todo mundo se oferece para ajudar. Qual é o segredo? existe um desejo, existe uma alegria que se transmite da gente, eu acho, sabe? Eu acho que, por exemplo, nesse período de pandemia, no início, a gente se falou, né, no início, a gente ficou um pouco preocupado e até sumiu um pouco o chão, né, dos pés. E agora o que vamos fazer? Como vamos fazer o que a gente já fazia, né? Mas depois que a gente vai construindo o caminho e que a gente se encontra, os outros também vão encontrando, né? Aqueles que, porventura, têm algum desejo desse tipo de trabalho que a gente faz, né? Então, eu acho que é isso, assim, tem uma coisa que contagia. Por falar em vírus, tem outras coisas que contagiam. Tem vírus bons, né? Tem bons vírus, E tem uma outra coisa que foi interessante, é que a gente tem uma parceria com outras ONGs e tem uma ONG que chama AIC, cuja responsável é uma ONG que trabalha com comunicação, áudio e vídeo, com jornalismo. E essa que é a responsável é muito minha amiga. Na época que a pandemia começou, a gente conversava muito assim, ela angustiada com as coisas, né? Então, ela também trabalha com as comunidades mais vulneráveis e tudo. Aí eu falei, Rafa, quem sabe a gente faz uma coisa? Vamos tentar fazer um laço entre os privilegiados e os desamparados, os mais vulneráveis? Jogou o laço pro lado de lá. Ela achou engraçado, né? Falou, vamos sim, vamos fazer isso sim, né? Como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente começou de um jeito muito bem-humorado, assim, brincando, lembrando de Robin Hood, né? Tivemos algumas ideias e falamos assim, então vamos convidar os amigos, vamos dar uns toques, conversar, telefonar, etc. e tal. A primeira sugestão, ela fez contato com as comunidades que ela acompanha e eu fiz contato com a comunidade que a gente já tem essa construção. Primeiro eu fui ao centro de saúde para escutar os agentes comunitários de saúde, que são as pessoas da favela que trabalham lá. Aí escutei para saber o que eles estavam passando, o que eles sugeriam. Depois chamei líderes comunitários, escutei, vi as sugestões. Depois a gente ia fazendo reunião, a equipe da Laço, com essas pessoas representantes da comunidade. E depois surgiu, as demandas eram, primeiro, proteção, máscaras, kit de higiene, alimentação. E, simultaneamente, a Rafa ia fazendo com a equipe dela do outro lado, né? E daí foram surgindo iniciativas, por exemplo, dos próprios moradores da favela. Essa coisa da máscara, eles viram que eles não tinham, mas tinham pessoas que sabiam costurar, então faltava o material para fazer as máscaras. A gente arrumou um recurso, eles começaram a fazer, e depois ligaram e falaram assim, Inês, a primeira safra pode ser para doar? Eu falei, claro, aproveitem, né? Aí fizeram uma safra para doar. Quem não tem é mais generoso do que quem tem. Assim funciona. E depois eles criaram uma oficina de máscara para geração de renda que está funcionando. Bom, quando a gente formalizou, né, quando a gente teve a ideia de tocar para frente essa proposta, foi dado o nome de Periferia Viva, essa parceria. E ali tem uma série de ações, de iniciativas que surgiram, construídas com a própria comunidade. As favelas, né, as comunidades de dentro de Belo Horizonte, estão muito protegidas, dado ao fato do prefeito, né, ter levado muito a sério o isolamento social. Mas fora de Belo Horizonte, o desamparo começou muito cedo. Então, quando a nossa equipe de psicólogos ia escutar o povo dessas outras comunidades, eles chegavam para a reunião, Inês, não dá. Não dá para escutar, que a gente fica muito angustiado de ver as pessoas sem ter o que comer, sem ter recurso nenhum, e tinha questão de violência dentro da família, a questão do desemprego, né?
a questão da falta de espaço, da dificuldade com a saúde. Aí, várias ideias foram surgindo, e depois, quem quiser visitar o site da Periferia Viva, vai ver a quantidade de iniciativa que tem, é muita coisa acontecendo. Nasceu em plena pandemia, Periferia Viva. Foi. Nasceu e continua. Eu tenho a impressão que vai longe, né, Alain? Vai longe porque é muita gente, né? É muito desamparo. A gente conhece muito pouco essa realidade. Vou falar a verdade, a própria Rafa falou, Inês, estou assustada com o tamanho gigante que a coisa tomou, né? Mas a gente continua com o nosso trabalho de formiguinha, tá? Então o site chama Periferia Viva. O site chama periferiaviva.org.br. Inês, me chama a atenção duas coisas, eu queria só comentar para não perder. A primeira é o medo. O medo que paralisa, né? A angústia, a preocupação, quando você se deparou com a situação. Mas também na experiência de vocês tem uma pista bonita, né? Quer dizer, uma vez, depois do susto, a gente para e diz, o que é que eu tenho? E o que é que eu posso fazer? Né? Com que recursos eu posso contar? É muito mais eficaz do que ficar só ruminando a tristeza, o medo, a infelicidade, o azar de ter acontecido. Quer dizer, terapeuticamente é um exemplo bem claro de que mesmo quando as coisas estão tudo contra a gente pode sempre se mover com os recursos que temos e com os amigos que temos e procurando ajuda que alguma coisa começa a acontecer. Sim. Depois, o segundo comentário, para me vingar aqui, não perder a minha ideia. A minha ideia é que a mim sempre inspirou a questão do movimento dos focolares, que trabalha pela unidade no mundo todo, com diálogos mil. A tua experiência está me dando uma aula aí de como juntar, né? Como somar, inclusive os diferentes. Isso me chama muita atenção, né? Não precisa pensar igual a mim, precisa que a gente queira ter um objetivo em comum. Isso me toca muito ver a riqueza disso. Essa experiência da Periferia Viva aí me chama muita atenção, quer dizer, Tá funcionando? Tá chegando bem aqui. Que bom. É porque o meu começou a carregar devagar. Bom, beleza. Sim. Eu acho que isso que você falou, Alain, é importante para nós, a gente estar juntos, né? Estamos juntos, né? Vamos juntos, Porque eu acho que no momento da pandemia, mais ainda, mas sempre foi assim para a gente também, né? Mesmo que seja um vai e vem, tem uns estagiários que estão conosco, depois não pode estar mais, etc e tal, mas as coisas vão caminhando, né? Bom, eu pensei em terminar a nossa conversa com um pequeno texto. Eu pensei uma coisa também. De depois, se as pessoas desejarem conhecer um pouco o trabalho da Periferia Viva, que eles possam ter acesso, a gente tem no nosso Instagram mesmo, a pessoa entra lá no nosso Instagram, aí tem os contatos, laço_BH, né? Para quem não está coligado por ele. Isso. Laco, né? Laco_BH. Sem o C cedilha. Laco_BH. BH, isso. E aí, quem quiser conhecer, compartilhar, participar de qualquer forma, é muito bem-vindo, né? E depois, eu pensei em terminar com um pedacinho, uma fala, do Mia Couto. Eu não sei se as pessoas conhecem, ele é um escritor e poeta moçambicano. Na realidade, a família é portuguesa e depois foi para Moçambique. E hoje é dos escritores da língua portuguesa o mais premiado. Eu gosto muito do texto dele, de formação ele é biólogo.
e, portanto, ele está muito envolvido com a questão da pandemia no país dele, em Moçambique. E daí ele fez uma fala que eu achei muito linda e que tem a ver com essa nossa experiência também, sabe? De não tomar a pandemia como uma doença, mas como uma escola, como um aprendizado. Uma mudança de perspectiva mesmo. É um outro olhar, né? Isso que nos amedronta, que nos faz ficar ameaçado do ponto de vista da saúde, do trabalho, não é? Pode não ser exatamente isso que parece, né? Acho que depende muito do nosso olhar também, né? O que será depende da nossa forma de olhar também, né? Ajuda muito. Também, né? Porque dependemos uns dos outros, né, Alan? Dependemos Isso aí uns você dos provou outros, para a né? gente com essa noite, com essas notícias aqui, são uma prova concreta de que existe uma necessidade de vínculo entre as pessoas e que é através disso que a gente vai encontrando soluções para as coisas, né? Não sucumbir diante dos impactos, mas somar esforços com boa vontade, com muito amor. Alguém escreveu aqui grande amor, com muitos R's, né? Essa paixão que vale a pena, coisas que dão significado, que justificam a nossa existência, né? É verdade. Então, as palavrinhas do Mia Couto, pode? Sim, manda. Senão o Instagram corta a gente. Então vamos lá. Os vírus não podem ser entendidos como os maus da história. Os vilões que merecem ser estudados apenas por motivos médicos. Há ainda dúvidas na comunidade científica sobre se considerar essas criaturas como seres vivos ou partículas inorgânicas. Seja o que forem, os vírus são os grandes maestros da orquestra da vida. São os mensageiros e agentes de troca entre o mais diverso patrimônio genético. Eles não estão fora nem longe. Não vivem nos laboratórios. Eles estão onde está a vida. Estão dentro de nós. O nosso genoma incorpora elementos virais. Nós somos feitos a partir deles. Os mamíferos não seriam capazes de desenvolver placenta se não tivéssemos incorporado geneticamente esses elementos virais. Falo de tudo isso porque essa pandemia não será a última. Já estávamos avisados que viria algo parecido. E ficamos à espera, embevecidos com o nosso poderio tecnológico e com a ilusão da nossa onisciência. Perfeito. É maravilhoso. Vale a pena procurar esse texto para a gente ter conosco, né? Eu queria, então, te agradecer pela disponibilidade, pelo presente que foi para todos nós hoje, né? E mandar um abraço para todos os que nos acompanharam. Tem gente aí do Brasil todo, desde o Sul. Eu vi a Tânia aqui, ainda agora que está lá embaixo, né? Nos acompanharam, mas a gente quer te agradecer, Inês, principalmente por essa paixão, né? Essa vida que é entusiasmo, que é alegria, que não se deixa abater com as adversidades, mas usa delas para construir algo novo, né? A vida está pedindo uma nova posição, a gente oferece essa posição com a ajuda dos outros. Se você quer nos dizer mais alguma coisa, ou a gente encerra por aqui? Eu queria agradecer a vocês todos, a cada um em particular. Eu acho que foi uma alegria e uma oportunidade grande de compartilhar. A gente já tinha essa construção, a gente mantém essa construção, e eu gostaria de mantê-la sempre viva. E agradeço a você e a cada um. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos ver como é que a gente disponibiliza o texto final também, que muitos estão pedindo aqui, né? Sim, depois a gente no link, no site, no Instagram, tanto da Lácio como da Cognitiva, a gente deixa à disposição para vocês. Tá, eu passo para vocês. Muito tchau, obrigada, então, Alan. Gente. Obrigado. Tchau, um abraço bem grande. Tchau, tchau.